Pessoal, agora a gente vai falar sobre traqueostomia. É um tema importante, é um tema difícil de acessar para quem é de medicina, para a nossa área de saúde. Geralmente a gente precisa estar em um serviço especializado para adquirir um conhecimento mais profundo sobre traqueostomias, tipos de traqueostomias. Nessa aula eu quero te ajudar a identificar os tipos de traqueostomia que existem, para que servem, quais as vantagens de um sobre o outro. Isso vai influenciar diretamente no manejo do teu paciente que está em desmame ventilatório, no teu paciente que tem indicação de via aérea definitiva permanente. Então vamos começar com uma introduçãozinha rápida, vai. A traqueostomia, ela é um acesso definitivo à via aérea, quer dizer, cuff na glote, e ela está inserida entre o primeiro e quarto anéis traqueais. Qual que é a vantagem da traqueostomia em relação ao tubo orotraqueal? Primeiro, maior conforto para o paciente, é desconfortável, é doloroso o tubo orotraqueal, tem menor espaço morto e, portanto, trabalho do paciente. O tubo orotraqueal ele é mais longo, ele tem mais espaço morto do que a traqueostomia, do que a cânula da traqueostomia. Os cuidados orais, você permitir os cuidados orais, principalmente num paciente acordado, isso é super importante. Os cuidados orais, eles são importantes para o paciente que está sedado, o manejo de secreções orais, ele é importante para a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, e para o paciente acordado é uma questão de higiene, ele também se sente mais confortável quando ele consegue fazer cuidados orais. Proteção contínua à via aérea, afinal de contas é uma via aérea definitiva. A possibilidade de falar e comer. Gente, isso é super importante para o paciente acordado, que está um desmame prolongado, um desmame difícil de ventilação mecânica. Super importante ele conseguir falar, ele conseguir ter a boca livre, a língua livre, o aparelho de fonação livre. Isso é importante, isso diminui a incidência de delírio na UTI. E ele poder comer também é essencial, gente. Isso daí é uma questão de qualidade da vida do paciente que está internado com você. A alternância de ventilação mecânica e macronebulização, isso é particularmente importante num contexto de desmame ventilatório, porque quando a gente está com o paciente entubado, a gente não alterna entre intubação, entre modo controlado de ventilação ou assistido, prótese ventilatória, em relação à macronebulização. Esse momento que a gente faz isso é o momento da peça T, que a gente coloca o paciente conectado à macronebulização, mas a gente não consegue alternar isso. Isso aí tem uma finalidade específica, que é testar a possibilidade de extubação, mas você nunca vai ver um paciente com um tubo na boca ligado a uma macronebulização o dia inteiro, isso não existe. Na traqueostomia, isso pode acontecer, porque a traqueostomia ela é aplicada naquele paciente que vai ficar muito tempo em prótese ventilatória, aquele paciente que hoje ele depende 100% do ventilador, mas aí por meio de fisioterapia mecânica, fisioterapia respiratória, fortalecimento de musculatura, ele consegue ganhar mais autonomia respiratória e aos poucos ele vai sendo treinado a recuperar a função respiratória, e aí você tira ele um pouquinho da prótese, bota um pouquinho a macronebulização. Poxa, hoje o paciente tolerou, fica 30 minutos em macronebulização, volta para o tubo, amanhã mais um pouquinho, botar ele mais 1 hora em macronebulização, mais 2 horas, 3 horas, 4 horas, até o dia que o paciente está independente de prótese ventilatória, que é o que a gente quer, aquele momento em que ele não precisa mais do ventilador mecânico. Isso, a traqueostomia permite para a gente a alternância entre oferecer o suporte mecânico de ventilação e a macronebulização, que é quando o paciente tem que exercitar a sua autonomia respiratória, treinar a sua autonomia respiratória e aí, portanto, ganhar independência da ventilação mecânica. E aí vamos para uma parte que é uma parte difícil, assim, de você encontrar em livros, é uma parte mais prática mesmo, que é a parte dos tipos de cânulas. Como que você sabe identificar as cânulas? Quais são os tipos que existem? E aí, pessoal, existem várias características que uma cânula de traqueostomia pode ter. Vou listar algumas para vocês e exemplificar. Então, primeiro, ela pode ser plástica ou metálica. Ela pode ter cuff ou não ter cuff. Ela pode ser aramada ou não. Ela pode ser ajustável, o tamanho dela, ou não. Ela pode ter endocânula ou não ter endocânula. Ela pode ter aspiração subglótica ou não ter aspiração subglótica. Pode possuir uma válvula fonadora ou não.
pode ter fenestra ou não ter fenestra. Então assim, pessoal, olha quantas características que uma cânula de traqueostomia pode ter. Não é um assunto simples, não é um assunto fácil, mas eu venho aqui para tornar mais prático para a vida de vocês, para que vocês consigam identificar, para que vocês saibam para que serve, porque isso aqui é muito difícil de você encontrar em livros, principalmente livros voltados para medicina. Isso é mais fácil até de você encontrar em literatura de fisioterapia do que de medicina. Então, vamos a algumas características que podem ser importantes para você. A primeira, a cânula ser plástica ou metálica. Vamos começar pela mais simples, a cânula metálica. Na cânula metálica, gente, necessariamente é o paciente que está desmamado de ventilação mecânica. Ele não depende mais de ventilação mecânica. Porque repara comigo, olha essa saída aqui, olha esse ósteo da traqueostomia metálica. Isso aqui, essa cânula metálica, ela não liga de volta no ventilador mecânico, ela não liga à prótese ventilatória. Então é basicamente um orifício pelo qual o paciente ventila, que pode ser eterno, né? Pode ficar ali para sempre, pode ser permanente ou não. Às vezes é um paciente que fez uma traqueostomia em contexto de internação prolongada, em desmame ventilatório difícil e saiu com uma traqueostomia metálica, que ao longo do tempo ele vai diminuindo a luz dessa traqueostomia, deixando que aquilo se feche espontaneamente até o momento em que ele vai fechar cirurgicamente. Aí ele acompanha no ambulatório de cirurgia torácica, vai diminuindo o tamanho da cânula progressivamente. Isso aí é ao longo de um acompanhamento mais crônico. O que você precisa saber é que com essa cânula metálica o paciente não é capaz de ventilar, de acoplar ao ventilador mecânico e fazer essa ventilação. Eu não tenho como fazer isso. Tá? E essa cânula, assim, vou te dar um exemplo de uma situação em que essa cânula será permanente. Um paciente que tenha um câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, uma estenose de traqueia fixa, ele sempre vai precisar desse pertuito metálico aqui não compressível. Então essa é uma situação em que o paciente vai viver com essa cânula metálica ventilando muito bem, obrigada por ela. Essa cânula metálica, ela pode ter essa endocânula e aqui é o introdutor, é como a gente introduz a cânula metálica. Veja, a pontinha dele, olha, ela é mais arredondada, sabe? Para não gerar trauma na via aérea. Então a gente coloca por dentro da cânula de traqueostomia metálica e aí com isso aqui é o nosso guia, essa pontinha é o guia da introdução e introduziu no ostoma, no traqueostoma, tira esse guiazinho e aí ele fica só com a cânula metálica que pode ou não ter uma endocânula. Aí, em relação às cânulas plásticas, a diferença principal é que as cânulas plásticas elas permitem que o paciente seja acoplado em ventilação mecânica. Então, necessariamente, se o paciente ainda tem demanda por ventilação mecânica, se ele não é um paciente que consegue ventilar sozinho com a cânula metálica, se ele precisa desse suporte, ele não vai poder transicionar para metálica, ele vai ter que ficar com a cânula plástica em casa para justamente poder acoplar aqui, olha, ao ventilador mecânico. Então, a primeira coisa é saber se a cânula é plástica ou metálica, porque se você, por exemplo, está de plantão numa emergência, chega um paciente traqueostomizado em insuficiência respiratória, cuidado, que se a cânula for metálica, você tem que trocar imediatamente para uma cânula plástica. Você consegue fazer isso com certa facilidade se você, por exemplo, utilizar um guia. Você pode utilizar um guia. Vou te ensinar um bizu de prática. Você pode pegar aquela sonda de aspiração gástrica, sabe? Aquela sonda bem fininha e introduzir pelo traqueostoma, né? Pela cânula metálica, fazer como se fosse um guia. E aí, com aquele guia, você tira a cânula metálica, mantém o guia ali e introduz a cânula plástica. E aí, introduzindo a cânula plástica, agora esse paciente pode ser acoplado à ventilação mecânica. Essa cânula plástica, ela tem outra particularidade, ela pode ou não ter o cuff. E aí, então, vamos começar. A cânula com cuff, para que serve a cânula com cuff? Melhor, para que serve o cuff? Será que você sabe me dizer para que serve um cuff? Para que serve um balonete num tubo orotraqueal ou numa cânula de traqueostomia? Seguinte, o cuff, ele veda a via aérea, concorda comigo? Para que serve essa vedação? Luísa, eu sei para que serve essa vedação, para proteger de secreção alta. Não só isso, o principal é para permitir a aplicação de PIP, de pressão expiratória final.
Porque você aplica uma pressão na via aérea daquele paciente. A pressão expiratória, que é aquela pressão que fica ao final da expiração, ela só se mantém ali porque o circuito está fechado. Porque se você abrisse esse circuito, se você não vedasse essa via aérea adequadamente, você não teria como tampar essa via aérea e escaparia a sua PIP. Concorda comigo? Você não teria como manter uma pressão expiratória ao final da tua expiração. Você não teria como manter uma PIP se esse circuito fosse aberto. Você equalizaria naturalmente as pressões de gases, tanto do meio externo quanto do meio interno. Então, a aplicação de pressão na via aérea, ela requer, principalmente a pressão expiratória final, ela requer a presença de um balonete, a presença de um cuff. Então, agora que eu falei isso, vamos para as cânulas com cuff. A cânula com cuff, ela é essencial para que eu consiga aplicar a pressão positiva que eu acabei de te explicar. Então o cuff, gente, ele serve exatamente para isso aqui. Olha o exemplo que bonitinho no desenho, ele está vedando a via aérea. Então a pressão que eu entrego pela cânula, ela fica lá. Ela não escapa pelas bordas da cânula, ela fica lá. Como que eu sei que a minha cânula tem cuff? Quando eu tenho essa saidinha de cuff aqui, olha. Essa daqui é a saidinha de cuff, tá vendo essa azulzinha? Inclusive, aqui, essa saída do cuff é onde eu consigo acoplar o cufômetro, que é o aparelho que mede exatamente qual que é a pressão de ar dentro desse cuff aqui. Tem as pessoas que pegam e dão aquela apertadinha aqui nesse balão para saber se o cuff está bem insuflado ou não. Assim, você até pode fazer isso. Aí, inclusive, é mais útil você ver se ele estiver vazio, você vai falar, putz, o cuff está vazio. Ou se estiver muito distendido, se tiver com uma pressão muito alta, você fala, nossa, o cuff está com uma pressão muito alta, ele está muito cheio, ele pode romper. Mas o ideal é você medir mesmo, numericamente, essa pressão a partir da cufometria, que é o aparelho do cufômetro que você acopla aqui nessa saída do cuff e sabe exatamente quanto em centímetros de água eu tenho aqui de pressão. Ainda em relação aos tipos de cuff, a gente tem dois tipos principais. Os de alta pressão e baixo volume e os de baixa pressão e alto volume. Esses de alta pressão e baixo volume, eles são menorzinhos. Então, uma mesma quantidade de ar, ela faz muita pressão ali, com um volume menor para se distribuir dentro do cuff. A vantagem disso é que, por ter uma pressão muito alta, ela consegue vedar bem a via aérea. Problemas, ela veda tão bem, mas tão bem, que ela dá até uma espremida. Então, evita a passagem de vômito, secreção e sangue, mas ela pode causar necrose de mucosa, porque ela aperta tanto que ela causa uma isquemia lá daquele local. Ela prejudica o suprimento arterial daquela região ali da traqueia e pode fazer necrose de mucosa, pode fazer traqueomalácia. Então, esses cuffs aqui, eles são muito bons para evitar a passagem de secreção para baixo, para reter todas as secreções acima do cuff, mas pode lesionar a traqueia. Coisa que os cuffs de baixa pressão e alto volume, eles não fazem tanto. Eles dão menor risco de lesão de mucosa, mas também, por eles não pressionarem tanto a traqueia, eles acabam deixando um pouquinho de espaço pelo qual podem passar essas secreções. Então, ele tem uma menor proteção à via aérea quanto à aspiração de secreções. Assim, esse aqui a gente usa mais exatamente porque o risco de lesão de mucosa ele é maior do que o risco de aspiração, mas é só para vocês saberem que existem esses dois tipos. E aí a gente tem as cânulas de traqueostomia sem cuff. É como se elas fossem uma metálica, com a diferença de que elas podem receber pressão positiva. Ah, Luísa, vai ter PIP? Não vai, porque você não tem cuff. Mas ela pode ser colocada em pressão inspiratória, por exemplo. Ela pode ser acoplada à ventilação mecânica também.